Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Queridos e amados, nesta manhã, vamos meditar a palavra de Deus e também fazer a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados, neste Santo Evangelho de hoje, Jesus, ele é questionado referente ao jejum. Chegado o tempo, estavam jejuando os discípulos de João Batista e também os fariseus. E os discípulos de Jesus não estavam jejuando. E aí vem o questionamento a Jesus: por que os teus discípulos não jejuam? E Jesus, ele dá uma resposta extremamente convincente e falando de si próprio, ele diz esta parábola referente ao jejum, comparando a um casamento. Os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Aqui, Jesus está referindo-se a ele próprio como o noivo, aquele que está presente, aquele que é o centro de tudo e que, junto dele, no momento em que estão reunidos, não há necessidade de nenhuma preocupação, porque ele é o centro de tudo, é o centro de toda a graça. Então, os fariseus, os discípulos de João Batista, estavam de jejum em forma de uma penitência para uma purificação de si próprio em vista de uma graça para uma aproximação de Deus. E aqueles que estavam com Jesus estavam com o próprio Deus. Então tudo o que a eles
era necessitado, Jesus supria, porque Jesus é a plena graça. Então, por isso Jesus diz: os convidados de um casamento poderiam por acaso jejuar enquanto o noivo está com eles? Obviamente que não. Mas enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar, embora chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí, então, eles vão jejuar. Jesus aqui neste versículo 20, ele também fala da sua partida, que a sua presença ela não será eterna no meio dos discípulos e no meio do povo, embora enquanto está ele ali, ele é a centralidade de tudo, ele provê tudo, todo o bem, toda a bênção e toda a graça. A plenitude da prudência está nele. Então, quem está com Jesus, ao lado de Jesus, muito difícil irá cometer erros, cometer delitos, infrações, porque está sob o olhar do Mestre. Embora quando ele fosse retirado, seja ele o Mestre, seja ele o noivo, quando o Filho de Deus for elevado, aí sim, né, todos jejuarão. Porque terão a necessidade de uma purificação, terão a necessidade de se abster de algo, se purificar, para que a graça ela seja derramada na vida de cada pessoa, de cada penitente, abundantemente. Então, somente se fazia necessário do jejum para os amigos de Jesus, os convidados de Jesus, que eram os discípulos, eram aqueles que estavam ali junto dele a todos os instantes, a partir do momento que ele fosse retirado, que ele partisse do meio deles. Então todos jejuarão. E aí Jesus, ele dá mais dois exemplos. Do remendo, com pano novo na roupa velha, e o vinho novo no odre velho. Então, são duas situações que ele é o vinho novo, Jesus é o vinho novo. Então, ele está contido nele, em Jesus, toda a graça. Ele também é o pano novo. Toda a força, todo o poder está nele. Então, junto àqueles que ali se encontravam, seus discípulos, aqueles que passaram a seguir Jesus veementemente pelo caminho, estava toda a graça, toda a força, a presença de um Deus total, de um Deus amor, bondade, ternura, caridade, um Deus que envolve a todos com a sua graça. Então, neste Santo Evangelho, nós podemos ver que Jesus, ele se apresenta aqui como o noivo, aquele que se faz presente, aquele que, com ele, na sua presença, é indispensável, é dispensável
melhor dizendo, todo e qualquer sacrifício, aprenda dele, caminhe com ele, observe ele em todos os gestos, todas as atitudes, todas as ações. Forme-se dele para ser um discípulo autêntico, um discípulo verídico, um discípulo que caminha sob o coração do Mestre, agindo plenamente como ele ensinou. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Nesta manhã, vamos pedir a Deus, nosso Pai, por tantas pessoas que pedem as nossas orações, com os mais diversos problemas, com os mais diversos casos, com as mais diversas situações, saúde física, psíquica, espiritual, emocional, pessoas que se encontram afastadas de Deus e não conseguem se encontrar. Entreguemos-as nas mãos do Senhor, para que Ele bondoso dispense todas as graças e bênçãos. Também peçamos a intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, que esteja cobrindo-nos com seu manto sagrado, rezando conosco, elevando as nossas intenções e intercessões ao coração de Jesus, para que do céu, do trono de Deus, desçam as bênçãos necessárias a cada um de nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. São José, rogai por nós. Queridos e amados, que Deus derrame as suas bênçãos e graças sobre nós, sobre o nosso dia, sobre nossa semana, e nos conduza no caminho da paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso desça sobre cada um de nós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus vos abençoe, que Deus os proteja. Abençoada semana a todos. Ficai em paz.